18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você, sintonizado com a gente em 100,7, seguindo a programação da Mix, agora com o programa 18 horas comigo, Karime Leão, e com Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, muito boa noite, Karime. Boa noite a todos que acompanham aqui o 18 horas da Rádio Mix Manaus. Sua companhia é sempre muito boa. E aí, para ficar mais legal o nosso programa, gente, manda aquele WhatsApp, manda uma foto, um vídeo, como é que tá a volta para casa agora, para o nosso WhatsApp, que é o 994887592. Vale também a sua preciosa participação pela live do YouTube. Manda uma mensagem de texto, participa do programa com a gente e não esquece de seguir a gente nas redes sociais. No @ 18 horas News. 18 horas. Trânsito. E a gente começa com o trânsito. André Meirelles, boa noite. Você que circula pelas ruas da cidade com o carro do 18 horas, como é que tá o trânsito agora? Conta pra gente. Boa noite a todos. Olha, a gente tem 3 vias aqui na capital amazonense congestionada nesse momento, começando pela Constantino Neres, no sentido volta para casa, todas elas sentido centro-bairro, também a Djalma Batista e a Humberto Calderaro, que é mais possível aí, desde o comecinho da Avenida Humberto Calderaro, é possível observar esse congestionamento. Agora, para mais outra via que nesse momento está chamando a atenção aqui pelo congestionamento é a Avenida Maripiranga, também no sentido centro-bairro, né? Muitos veículos pela via, tá uma situação realmente de congestionamento aqui pelo local. Agora, para quem vai se aproximando no sentido contrário, bairro centro ali da rotatória do Eldorado, ali por ali também o trânsito fica bastante concorrido, bastante movimentado por ali. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje. Wilson Lima é avaliado como o pior governador do Brasil pelo 2º ano consecutivo. Só 7% dos entrevistados avaliam o governador Wilson Lima como ótimo ou bom. Pesquisa Serasa revela que 76% dos consumidores pretendem gastar até R$1.000 com as festas do fim do ano. Senado aprova a lei que reduz penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro e beneficia o ex-presidente Jair Bolsonaro. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques do dia a partir de agora para você que sintoniza aqui a Mix Manaus em 100,7. No programa 18 horas de hoje, quinta-feira, dia 18 de dezembro, e o ano é 2025. Você está ouvindo 18 horas. Pesquisa divulgada essa semana, feita pela Atlas Intel, confirma o Wilson Lima no último lugar entre os governadores do Brasil. No levantamento, o Wilson Lima ficou em último lugar em todos os índices avaliados. Com certeza, Karime, Wilson Lima ficou em último lugar nesses índices de competência, compromisso com o povo, liderança, firmeza, imagem pública e carisma também. A pesquisa foi feita entre os dias 6 de outubro e 5 de dezembro. O nível de confiança é de 95%. E não tem como ter outro resultado, gente. Um governo que afundou o Estado, mesmo com recordes de arrecadação. Estamos falando aí de 180 bilhões de reais nos últimos anos que não foram aplicados no progresso do Estado do Amazonas. Wilson Lima tem só 7% de avaliação, como você falou, Kennedson, entre bom e ótimo. E lidera o índice de ruim e péssimo, com 49%. A maior taxa de rejeição, inclusive, é das mulheres. E não é opinião nossa, não é levantamento local. É um levantamento nacional que avalia índices importantíssimos para um gestor. E vai além, né? Reflete também o quê? O sentimento do povo, não é, Kennedson? Com certeza, Karime, é um sentimento de revolta, né? De que reprova esse tipo de gestão atualmente, Karime, porque a realidade, ela tem gritado pelas ruas do nosso estado do Amazonas. Começando pela saúde pública, que é um tema que a gente sempre fala aqui, Karime, com certeza virou um símbolo, sinônimo também de sofrimento e morte, infelizmente, nos nossos hospitais do estado do Amazonas. A gente tem diversos hospitais lotados, Karime, filas intermináveis, muita gente fica esperando meses por um atendimento, Karime, por cirurgias, por falta de médicos, falta de remédio lá na Fundação Secom. Esses dias teve uma situação, Karime, de pessoas que chegaram 6 da manhã e até as 9 da manhã ficaram esperando para no final eles dizerem que não ia haver atendimento na Fundação Secom. Imagina a situação. Meu Deus, e aí as pessoas foram embora? As pessoas tiveram que voltar para casa porque não tinha atendimento. Aí você imagina a pessoa, para ela chegar às 6 da manhã lá, ela com certeza não chega
chega às 6 da manhã. Ela sai de casa bem mais cedo. No primeiro horário, o primeiro ônibus que circula, vai pra lá, fica na fila, espera do lado de fora, começa o atendimento às 6 da manhã, fica na fila, espera até 9 horas da manhã e no final, hoje não vai ter atendimento, vão pra casa. Gente, é assim, é com essa falta de dignidade que a gestão Wilson Lima trata a população do estado do Amazonas. No momento de fragilidade, gente, é SECOM, a pessoa está ali em tratamento, vai pesquisar ou vai se informar a respeito de um câncer. Não é um passeio, não é uma avaliação comum, assim, cotidiana, digamos assim. É uma doença grave. Aí a pessoa já passa por toda essa situação. Transtorno, né? Esse transtorno, sai cedo, chega cedinho, pega lá, pega a senha, pega filho, fica esperando e ela vai embora, hoje não tem atendimento. Gente, o que é isso? Um hospital de câncer. Como é que as pessoas... Imagina a situação psicológica, emocional dessa pessoa que vai para casa sem atendimento, sem satisfação nem nada. E pior, a gente já anunciou aqui, denunciamos, não é, Kennedy? A suspensão do tratamento contra o câncer por falta de insumos. Você está tratando uma doença grave, uma doença séria e simplesmente é suspensa, esse tratamento é suspenso porque não tem insumos e é isso aí, vai para casa e quando tiver a gente avisa e volta amanhã. Gente, é uma doença grave. É uma doença séria, essa pessoa com certeza está vulnerável. Ela está ali precisando do apoio do governo do estado, precisando do retorno dos impostos que ela paga. De acordo com o governo Wilson Lima, ele alocou para a área da saúde 30 bilhões de reais. E cadê esse dinheiro? Porque ali na ponta é o que você falou, a gente só noticia sofrimento e mortes na área da saúde. E não é porque a gente quer. Vale a gente deixar isso claro, não é o que a gente quer. A gente gostaria de falar que a saúde pública evoluiu com o passar dos anos, que infelizmente a gente passou por uma fase difícil da nossa história do estado do Amazonas durante a pandemia e que agora a gente estaria vivendo coisas boas, mas infelizmente não é o que a gente recebe. Não é a realidade, as denúncias, o que a população traz pra gente, o que os profissionais trazem pra gente, as informações, a realidade nua e crua. A população, greve, né, Karine? Exato, a população está sem atendimento médico e os profissionais sem o devido respeito, profissionais sem receber salário. A gente começou essa semana com a greve dos especialistas em ultrassonografia nas 4 maternidades do governo do estado do Amazonas por falta de pagamento. O governo não pagou as empresas que conseguiu honrar aí durante 11 meses o salário desses especialistas, só que agora chegou um ponto que não teve mais, não teve mais dinheiro para isso, ou seja, está o especialista médico sem receber, o empresário que quebrou, confiou na palavra do governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, e não recebeu. Com certeza, Karine, a gente não pode esquecer, ainda há pouco a gente falou sobre pandemia e com certeza esse foi o pior histórico, né, Karine? É o pior drama da nossa história do nosso estado do Amazonas, quando as pessoas morriam sem atendimento, Karine, sem oxigênio, sem a dignidade dentro das unidades de saúde, por responsabilidade do governo Wilson Lima. E o desfecho de tudo isso, Karine, tem sido gravíssimo. O Wilson Lima, ele é réu no Superior Tribunal de Justiça, ele é acusado de ser chefe de uma organização criminosa dentro do próprio governo do estado do Amazonas, e isso não é um ataque, gente, não é uma narrativa aqui do 18 horas, não é exagero, é praticamente, Karine, é um processo judicial que está rolando e a justiça é quem está falando, Karine. Exato, está lá na página do Jus Brasil, vai lá, pesquisa. E do STJ também. E do STJ também, estão todos os crimes, todas as pessoas apontadas, envolvidas nesse esquema criminoso, estão lá respondendo, são réus. Não é invenção, não é fake news, é fato, é vida real. Vou falar aqui da segurança pública, outro cenário que também está em colapso. Facções criminosas internacionais atuam livremente no estado, o interior está esquecido, completamente abandonado, sem ter nem pessoal para conseguir fazer a segurança da população. A gente cita aqui o exemplo de Envira, que foi tomada por facção criminosa, uma cidade com 20 mil habitantes, só com 4 policiais para fazer a segurança pública. Aqui em Manaus existem bairros e ruas que não se entram sem autorização do crime organizado. É simples assim, igual ao Rio de Janeiro. Vivemos com
medo. Essa é a realidade. O Amazonas é o pior estado para as mulheres, é o estado que mais mata e comete violência contra a mulher. A realidade é que o cidadão se tranca em casa, enquanto que o governo faz discurso e publicidade muito bonitos, né? Pois é, o estado simplesmente perdeu o controle e quem paga essa conta é o povo, sendo o que? Refém da violência, trancado em casa com medo. Segundo especialistas que a gente escutou aqui no 18 horas, certo, Kennedson? O estado, para reverter essa atual situação da segurança pública, vai demorar aí de 10 a 15 anos. Gente, de 10 a 15 anos para começar a reverter esse atual colapso na segurança pública. Porque não dá para fazer nada em apenas 4 anos, né, Karime? Pra gente abrir aqui uma aspas, a gente abrir um parênteses, na realidade, sobre esse assunto de segurança pública, Karime, nessa pesquisa do Atlas Intel, são 27 municípios e estados avaliados, estados brasileiros, e o Amazonas ficou na 23ª posição nesse critério de segurança pública. Agora, outro ponto também que vale a gente destacar, Karime, transparência, combate à corrupção, a gente está na 24ª posição, ou seja, a gente sempre está entre os piores estados do Brasil, quando não o pior, infelizmente. E vale a gente lembrar também que é um assunto que a gente também fala aqui, Karime, é a 25ª posição, a gente está no nível de educação, ou seja, já quase ali no limite dos estados piores. E a gente está em último lugar do Enem. Os nossos estudantes que daqui do nosso estado do Amazonas estudam em média 20%, menos que os alunos do restante do Brasil. Karime, essa é uma média que é muito difícil. E, além disso, só 3% eles alcançam a aprendizagem, que é considerada adequada em língua portuguesa, matemática. E aí, por isso, Karime, esse ranking ele não tem surpreendido ninguém. É apenas um retrato da realidade. E aí, o que acontece? Esses dados, eles confirmam que o estado do Amazonas está completamente sem comando, Karime. Completamente, ou seja, estamos afundados em, além de escândalos, em números e índices cada vez piores. É um estado rico que não consegue transformar a riqueza em progresso e em dignidade para a população. A pesquisa também revelou, certo, Kenneth, avaliou a imagem pública dos governadores. Ronaldo Caiado lidera nos atributos de firmeza e liderança. Ratinho Júnior apresenta notas equilibradas, sem alta rejeição em quesito e de competência. Já Tarcísio enfrenta desafios no quesito carisma, embora seja bem avaliado em competência. E o Wilson Lima, mais uma vez, ficou em último lugar em todos esses requisitos, para surpresa de 0 pessoas, certo? Com certeza, Karime, infelizmente. E a gente olha esses resultados também, Karime, observando que enquanto os demais estados brasileiros evoluem, eles têm progresso ao longo dos anos, Karime, infelizmente o estado do Amazonas regride, e essa é a nossa realidade. Um estado rico, em que trata a população e na miséria, em que deixa o estado do Amazonas na completa, né, numa derrota, num abandono, e que estão aí os números, os índices que revelam o último lugar do país. Agora 6h15. Você está ouvindo 18 horas. Karime, escuta essa história bastante inusitada. Um homem, ele foi para a delegacia, ele denunciar, Karime, um roubo de um celular. Só que daí, naquele momento que ele estava conversando com o investigador, e aí, conta teu nome aí, deixa eu puxar aqui o teu histórico rapidinho, só para eu registrar o BO. E aí, Karime, veio a surpresa, olha. Ele acabou preso, gente. O cara foi reclamar do roubo do celular, e o homem, que é o Pedrinho dos Anjos Marinho, ele era procurado, gente, por estupro. Quem traz essa história pra gente é o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Muito boa noite. Olha, condenado a 19 anos de prisão em regime fechado, Pedrinho dos Anjos, que estava foragido da justiça desde setembro do ano passado, acabou preso de uma forma inusitada na noite dessa segunda-feira, dia 15. O foragido procurou primeiro ali o Distrito Integrado de Polícia, que é o primeiro DIP, para registrar a ocorrência como vítima de roubo de celular.
mas acabou sendo reconhecido durante a ação dos policiais das rondas ostensivas Cândido Mariano Arrocan. Durante a checagem de rotina, os policiais consultaram o nome de Pedrinho no sistema e confirmaram que ele constava na lista de foragidos da Justiça. Na hora, ele recebeu voz de prisão. Pedrinho foi apresentado ali ao delegado de plantão e teve a prisão confirmada. Segundo a polícia, ele foi condenado pela 2ª Vara Especializada em Crimes contra a Dignidade Sexual e Violência Doméstica contra crianças e adolescentes. A condenação é pelo crime de estupro de vulnerável, com pena fixada em 19 anos de reclusão a ser cumprida, tudo aí em regime fechado. Então, depois da captura, ele fica agora à disposição da Justiça e deve ser encaminhado ao sistema prisional para o início do cumprimento da pena. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Karime, agora mudando um pouco de assunto já pra equilibrar aqui os nossos ânimos, ficar tudo bacana. E tá chegando o final do ano, né, Karime? Na realidade já chegou, gente. Já chegou o final do ano. E aí, pra muita gente, assim como eu, cara, tá com o bolso como? Gente, o negócio não tá fácil. Por quê? São muitos gastos, né, Kenneth? A gente tem aí as ceias, as festas, os presentes pra filho, pra neto, no meu caso, pra genro, pra mãe, vó, filho, fora os amigos ocultos e tal. Gente, é muito gasto. As confraternizações direto, as confraternizações que não acabam. É uma época de muitos gastos mesmo, de muita festa. E uma pesquisa da Serasa revelou que o brasileiro, ele é festeiro sim, e vambora, e vamos comemorar o fim de ano. Será que vão gastar muito, Karime? Então, de acordo com essa pesquisa, a população, o pessoal está se organizando, tentando dar conta aí das confraternizações, gastando em média aí, acho que R$1.000, se eu não me engano, tá? Rapaz, mas quem traz pra gente... muito, hein? Eu tô achando. Mas quem traz pra gente os detalhes desse assunto é a repórter Odineia Araújo. Então, Odineia, será que o pessoal vai conseguir se segurar e não gastar tudo, né, pra entrar, né, pra poder festejar bem esse fim de ano, Odineia? Boa noite. Bom, a resposta é: a maioria vai comemorar sim, mas com o pé no freio. Pelo menos é isso que tem apontado a pesquisa da Serasa. Segundo o estudo, 76% dos consumidores pretendem gastar até R$1.000 com ceia, presentes, confraternizações de fim de ano e tudo mais. A especialista em educação financeira da Serasa, Aline Vieira, reforça que o orçamento precisa estar no centro das decisões. O que reforça a importância de planejar, definir um limite e evitar assumir compromissos que não cabem no bolso, para não prejudicar os próximos meses que chegam, né? Então, mesmo com a vontade de celebrar, quase metade dos brasileiros afirmam que sentem que as festas de final do ano, elas acabam pesando no orçamento. E esse cenário, ele explica porque muitas pessoas já deixaram de participar de comemorações em anos anteriores, justamente para não ter que comprometer a sua vida financeira. Não por acaso, 68% já deixaram de participar de comemorações em anos anteriores por causa das dívidas. Segundo a Serasa, 6 em cada 10 brasileiros dizem que o fim de ano é muito importante emocionalmente, mas 42% admitem que essas festas impactam diretamente o orçamento da casa. Por isso, esse ano, o cuidado está maior. Mais da metade afirma que vai gastar menos do que em 2024, principalmente para pagar contas atrasadas. Mesmo com o orçamento apertado, mais da metade dos brasileiros quer participar de alguma festa em 2025. As comemorações em família lideram a lista, seguidas por festas de trabalho e encontros com os amigos. Para pagar a conta, muitos vão usar o salário do mês, parte do 13º e, em alguns casos, até empréstimos, o que já não é uma boa, segundo a especialista em educação financeira da Serasa, Aline Vieira. O 13º, ele pode sim ser um aliado importante nesse período, mas o ideal é sempre utilizar esse recurso com consciência, com sabedoria. Então, priorizar o que de fato é essencial, evitar empréstimos desnecessários, planejando os gastos pode ajudar de fato a começar o próximo ano com mais tranquilidade financeira. Então, a principal
principal dica que eu deixo, a principal orientação é simples. Então, celebre sem perder o controle. Organize seus gastos, compare bem os preços, acompanhe a situação financeira. Isso pode fazer toda a diferença para que o final de ano seja mais leve e, de fato, 2026 venha com muito mais equilíbrio financeiro. Em resumo, dá para celebrar, mas sem comprometer o começo do ano, né? Que já vem cheio de despesas como IPTU, IPVA e matrículas escolares. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Karime, já que a gente tá falando de conta, dívidas, final de ano, tem uma galera que chegou até dezembro agora, Karime, e ainda não conseguiu negociar aquela conta. E aí, gente, tem uma boa notícia pra você, olha só, os contribuintes daqui do nosso estado do Amazonas, ele tem até o mês de março de 2026 para poder aderir ao programa de recuperação fiscal, o Refis, Karime, 2025, que ele oferece descontos de até 95% em multas e também juros. Até o momento, mais de 9 mil contribuintes, eles já foram beneficiados com essa regularização da situação fiscal com condições facilitadas a dívidas de ICMS, PVA, o ITCMD e contribuições também para fundos estaduais. Karine. Ou seja, até março do ano que vem a gente pode renegociar essas dívidas e é possível escolher o pagamento, tá? À vista ou parcelado, com entrada mínima de 10% do valor atualizado da dívida. Além dos contribuintes, em geral, o Refis 2025 também contempla empresas incentivadas que recolhem ICMS com crédito estímulo, desde que estejam com as contribuições aos fundos estaduais, é claro, em dia, fortalecendo a competitividade do setor produtivo do estado do Amazonas. E agora, para quem tem aqueles débitos que se ainda não foram inscritos em dívida ativa, Karime, o pagamento à vista ou parcelado, ele pode ser feito online diretamente pelo portal da Cefaz. E aí você pode seguir todas as orientações que estão lá no site. E já para débitos inscritos em dívida ativa, o pagamento à vista ou parcelado deve ser formalizado presencialmente na Procuradoria-Geral do Estado ou no posto da Procuradoria no Detran, mas tem que fazer agendamento prévio. Também é possível entrar em contato com a Procuradoria-Geral do Estado por meio do WhatsApp, que é o 994034980. Lembrando que o DD é o 92. 18 horas. Agora, Karime, olha só que denúncia, Karime. Uma falsa empresária de consórcio imobiliário, ela foi descoberta pela polícia depois de mais de 100 denúncias, gente, através de boletins de ocorrência aqui em Manaus. O prejuízo financeiro, Karime, as vítimas chega a quase 100 mil reais, Karime. Só tem esperto, né, Kenneth? Essa empresa aí, ela funcionava da seguinte forma. Os clientes eram informados que seriam contemplados em até 30 dias, mas precisavam pagar uma entrada com valores entre 5 e 10 mil reais. Mas, para a surpresa de 0 pessoas, era apenas o golpe. Depois do pagamento, o golpista simplesmente sumia, desaparecia, virava pó. O repórter André Meirelles tem mais informações a respeito desse golpe e de como a polícia chegou nesses criminosos. Boa noite, André. Boa noite. O preso é o Genilson dos Santos Câmara, de 26 anos. Ele foi detido suspeito de aplicar um dos maiores golpes de consórcio imobiliário já registrados na capital, ao se passar por representante de uma empresa de promoção de vendas que usava a internet para anunciar casas que na prática nunca existiram. Genilson é investigado em mais de 100 boletins de ocorrências e teria causado prejuízos que variam de 5 mil até 100 mil reais por vítima desde 2022, como explica a delegada do 26º Distrito Integrado de Polícia, Roberta Merli. Desde 2022 pratica esse tipo de crime. Ele representa a empresa Multibank Vendas, e essa empresa anunciava veículos e imóveis, principalmente imóveis, anúncios na internet. O cliente entrava em contato, ia até o escritório e lá, dependendo do valor que era negociado, eles prometiam que se o cliente desse uma entrada no valor que variava entre 5 e 10 mil reais, ele em 30 dias seria contemplado. Segundo a polícia, o suspeito tinha facilidade de conversa, tratamento cordial e passava confiança às vítimas, que acabavam sendo induzidas a assinar contratos sem qualquer garantia real, como explica a delegada. Com uma promessa que ele não poderia cumprir. Ele induzia a pessoa a erro
para obter vantagem econômica. E dessa forma, e isso configurou o crime de estelionato. Foi representada pela prisão preventiva dele, pelo crime de estelionato e pelo crime contra o direito do consumidor. Está sendo investigado outras pessoas que podem sim ter envolvimento. As investigações ainda apontam possível ligação do homem com outros grupos criminosos em diferentes estados do país. O homem preso fica à disposição da justiça. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Política. E vamos agora de política, agora em Manaus, 6 horas e 26 minutos. Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Nathalie, vamos lá, boa noite. Então, gente, o Senado Federal aprovou o projeto de lei da dosimetria, que é o seguinte, que reduz penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro e beneficia com isso também o ex-presidente Jair Bolsonaro. O texto vai ser enviado para a sanção do presidente Lula, que já disse que não vai assinar. Só que até ele pode não assinar, mas também o texto pode voltar, né, para o Senado. Uma confusão, ou seja, votou a favor, todo mundo ok, vai diminuir a pena, mas não começa a valer a partir de agora. Tem todo um processo. Muita calma nessa hora. Boa noite pra você, Karime Leão. Boa noite, Kennedson Paes, e pra todos os ouvintes que nos acompanham aqui no programa 18 horas. Realmente, Karime, né? Depois dessa aprovação aí no Senado, foram 48 votos favoráveis, 25 contrários e somente uma abstenção foi registrada aí durante a votação da PL da dosimetria. E aí, é claro, Karime, hoje de manhã o presidente Lula veio a um evento, né, em público, e ele foi questionado sobre diversos assuntos, e um deles foi sobre essa PL. E aí o presidente Lula foi enfático em afirmar que vai rejeitar a partir do momento que esse projeto de lei aparecer ali na sua mesa. Ele disse que ele pretende realmente vetar, né? E aí, Karime, só que assim, não é uma decisão tão simples assim. Inclusive, eu separei um trechinho aí, né, durante essa entrevista coletiva, onde o presidente fala sobre essa situação. Vamos conferir o que disse o presidente Lula. Se houve acordo com o governo, eu não fui informado. Então, se o presidente não foi informado, não houve acordo. Eu tenho dito já há algum tempo, eu não tenho dito agora. Eu tenho dito que as pessoas que cometeram um crime contra a democracia brasileira terão que pagar pelos atos cometidos contra esse país. E, portanto, nem terminou o julgamento ainda. Nem terminou, ainda tem gente sendo condenada e o pessoal já resolve diminuir as penas. Eu quero dizer para vocês que, com todo o respeito que eu tenho ao Congresso Nacional, a hora que chegar na minha mesa, eu vetarei. Tá? Isso não é segredo para ninguém. Ao chegar na minha mesa, eu vetarei. 18 horas. Karime, Kennedson e ouvintes, a gente ouviu aí um trechinho da fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aí agora, Karime, né, o presidente tem pelo menos 15 dias úteis, né, a partir do momento que chegar esse projeto, né, Kennedson, lá na mesa dele, realmente para ele receber e decidir sobre a sanção ou sobre o veto. E aí depois disso, volta para a Câmara, volta para o Senado. Não é tão fácil assim. Só que antes de eu entregar aqui para o Kennedson para ele comentar um pouquinho mais sobre o assunto, vale a gente reforçar que aqui no Amazonas, os senadores Omar Aziz e o senador Eduardo Braga votaram contrários aí à PL da dosimetria. Somente o senador Plínio Valério votou a favor, né, Kennedson? Com certeza, Nathalie. Só que existem duas diferenças, gente. Política, né, como a gente ouviu ainda há pouco, né, o senador Omar Aziz aqui, que política, ela não se escreve, né? Muita coisa rola nos bastidores. E aí o que acontece diante de tudo isso? Existia uma negociação, Nathalie, nos bastidores, para que essa PL da dosimetria ela pudesse ser aprovada. O que acontece? O senador Alessandro Vieira, aquele que é do MDB de Sergipe, ele escancarou a realidade por trás dos bastidores, ou seja, coisas que se falam na TV é uma coisa, mas nos bastidores, na conversa baixinha no ouvido, é outra história. E aí o que o senador falou? Ele disse que o governo Lula ele viabilizou a votação na Comissão de Constituição e Justiça como parte de um acordo maior que envolveu a base governamentista e
e a oposição e também até parte do Supremo Tribunal Federal. Ele disse que todo esse arranjo, ele foi feito pelo governo, inclusive pelo próprio relator do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Eu separei um trechinho da fala do senador Alessandro Vieira, ele que é do MDB de Sergipe. Vamos ouvir os detalhes dessa fala. O ministro, o relator, que ontem fez discurso contra essa mudança legislativa publicamente, nos bastidores, conversava com senadores e senadoras sugerindo o texto, porque não tem a humildade de reconhecer os abusos que cometeu. Não há democracia sem justiça, mas não há justiça sem credibilidade. Então anuncio, presidente, que voto favorável ao projeto, apontando todas essas falhas que muito provavelmente serão questionadas no judiciário. E aí alerto colegas para o papel que nos prestamos, de dar novamente a bola para que falsos heróis se manifestem como defensores da democracia, defensores do Estado Democrático de Direito, defensores da Constituição. Mas que Constituição a que preço, só o tempo vai nos mostrar, presidente. E tem muita coisa que rola também nos bastidores. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, ele queria Rodrigo Pacheco, que era ex-presidente do Senado, na vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Lula queria Jorge Messias nessa vaga. Tá nesse impasse, ou seja, PL da dosimetria, nada mais do que vai ser essa moeda de troca, onde vai ser aquele puxa-encolhe, bora ver quem tem mais poder, se é o Senado ou se é a presidência. É isso que tá acontecendo. Kennedy, mas enquanto essa dosimetria não chega, inclusive hoje, né, o presidente, né, o ministro, na verdade, Alexandre de Moraes, acabou ali autorizando que o presidente Jair Bolsonaro, que permanece preso ali na sede da Polícia Federal, conceda entrevistas. E ele, inclusive, a partir de hoje também liberou a visita da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que vai poder ir até a sede da Polícia Federal lá em Brasília para fazer essas visitas. E teve também a cassação dos mandatos, né, do Eduardo Bolsonaro e do Ramagem, né, pela mesa diretora da Câmara. O filho do ex-presidente perdeu o cargo por excesso de faltas e Ramagem após decisão do Supremo Tribunal Federal, que o condenou por tentativa de golpe. Os dois estão foragidos lá nos Estados Unidos. Kennedy, e durante a entrevista, vamos aqui agora para o cenário local, né? Durante a entrevista ao programa Manhã de Notícias do Ronaldo Tiradentes, o governador Wilson Lima participou lá de uma brincadeira, uma dinâmica. O senhor dá o panetone para fulano, dá para cicrano, e aí alguns ele dava, outros não. Só que para um que ele não deu foi para o presidente Lula. E aí gerou uma situação, poxa, podem pensar diferente, podem ser de partidos diferentes, de ideologias diferentes, mas governo federal e governo estadual deveriam caminhar juntos, não é isso? Com certeza, não dá para ver uma governança do estado do Amazonas sem uma governança nacional, porque são eles que liberam as verbas para poder serem feitos investimentos nos estados brasileiros de modo geral. Não dá para acontecer uma coisa sem a outra. E aí essa entrevista, ela realmente viralizou nas redes sociais e uma pessoa, né, um personagem do nosso cenário político, ele acabou saindo nas manchetes outra vez. Marcelo Ramos, ele reagiu a essa fala do governador Wilson Lima. Vamos ouvir um trecho do que ele disse. Se o senhor mandaria um panetone, o Lula vai receber um panetone do Amazonas, do governador? Tenho respeito também pelo presidente Lula, mas não. Não é você que não entrega um panetone pro presidente Lula. É o presidente Lula que não come um panetone entregue por você. Ao invés de cometer mais esse ato de deselegância contra um presidente que só fez e faz o bem pelo Amazonas e que sempre lhe tratou com absoluto respeito institucional, você deveria estar preocupado com a pesquisa Atlas Intel, publicada hoje, quarta-feira, pela CNN, que indica você como o pior governador do Brasil. Ou seja, não dá para você lidar com essa situação, porque esse é um dos momentos com certeza mais críticos do governo Wilson Lima, pelo segundo mandato. Pela segunda vez também ganha esse título de pior governador do estado do Brasil, na realidade, e a situação pegou muito mal e a internet não perdoa, né? Não perdoa mesmo, Kennedy. Nathalie, vamos lá. A Polícia Federal prendeu Romeu Carvalho Antunes, que é o filho do Antônio Carlos Camilo Antunes, o conhecido careca do INSS. E durante a operação, né, que é a operação sem desconto da Polícia Federal, que investiga aí as fraudes ilegais contra aposentados e pensionistas, ele ficou uma questão no ar, uma questão que está virando polêmica, que é uma suposta parceria comercial entre o careca do INSS e o filho do presidente Lula. Como é que está essa situação? Pois é, Karime, inclusive hoje durante a entrevista
entrevista coletiva, o presidente Lula disse que qualquer pessoa que estiver envolvida, seja filho dele ou não, vai ser investigado se tiver participação, né, nessa situação do INSS. Mas a verdade é que a Polícia Federal voltou às ruas desde essa quarta-feira, né? Já tiveram várias prisões, né? Hoje a Polícia Federal foi às ruas em pelo menos 4 capitais aqui do Brasil. Dessa vez o Amazonas ficou de fora, vale a gente, né, reforçar. E aí, entre os presos, né, nessas últimas 24 horas, a gente teve aí o Romeu Carvalho Antunes, né, o filho do careca do INSS. E as investigações mostraram, Karime, que depois que o pai dele foi preso em setembro, ele meio que se tornou o cabeça-chave dessa situação toda. Inclusive, ele continuaria ali movimentando recursos dos cofres, ele comandava reuniões, inclusive com pessoas que estavam fora, inclusive nos Estados Unidos, e faziam parte ali desse esquema. Inclusive, ele coordenava aquela situação de abrir novas empresas, que substituía, criava uma empresa de fachada e aí já estava com tudo comprometido, ele cria lá e criava outra. Realmente, ele organizava o quadro de funcionários que atuava em todo esse esquema. Então, realmente, hoje a Polícia Federal conseguiu prender aí uma pessoa que com certeza é uma peça-chave, mas vale a gente reforçar que as investigações em torno dessa operação, né, desde que explodiu esse escândalo no INSS, a Polícia Federal tem trabalhado bastante, Karine. Tá certo, muitíssimo obrigada. Bloco de Política com Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Você está ouvindo 18 horas. Daqui a pouco aqui no 18 horas, programação de fim de ano foi lançada pelo prefeito Davi Almeida. O nosso assunto em instantes. 18 horas. Trânsito. Vamos voltar a falar com o repórter André Meirelles. André, conta pra gente como é que está o trânsito. Eu sei que você também tem os horários especiais já divulgados para esse fim de ano, né, pela FEComércio. Conta pra gente, André. Boa noite. Tem esses horários sim, Karine, Kennedson, boa noite para vocês, aos ouvintes. Na região central da cidade, o horário é sugerido. Por exemplo, no dia 24 de dezembro, o comércio funciona das 8 da manhã às 6 da tarde. No dia 25, que é o nosso Natal, a abertura é facultativa. E no dia 31, repete aí o mesmo horário, das 8 às 18 horas. E no dia 1º de janeiro de 2026, a abertura também fica a critério dos lojistas. Nos shoppings, a rotina muda e muito, hein? Em vários empreendimentos, as lojas funcionam até às 11 da noite, na semana que antecede o Natal, para atender aí a grande procura dos consumidores. Na véspera aí, então, do Natal, dia 24, a maioria dos shoppings abrem pela manhã e fecha aí mais cedo, entre as 5 e 6 da tarde. Praças de alimentação e cinemas podem ter horários diferenciados. Aí no dia de Natal, grande parte dos lojistas fica aí com as lojas fechadas. A abertura das praças de alimentação, lazer e cinema é então facultativa. Então, normalmente, a partir do meio-dia, então alguns empreendedores não abrem. No dia 31 de dezembro, o funcionamento segue o padrão da véspera de Natal, né, com fechamento antecipado. Já no dia 1º de janeiro, a maioria dos shoppings mantém aí as lojas fechadas, com alimentação, lazer e cinemas funcionando de forma opcional, né? Então, a orientação da FEComércio, que divulgou esses dados, é de que os consumidores confirmem aí os horários específicos de cada shopping antes de sair de casa, já que alguns serviços funcionam em regime facultativo. Então, tá aí a recomendação, né, para planejar as compras, evitar a correria, aproveitar os horários estendidos para comprar com mais tranquilidade aí neste fim de ano. Agora, sobre a situação do trânsito, é pela Avenida Torquato Tapajós. Volta para casa, sim, esse sentido centro-bairro completamente congestionada, quase parando nesse momento a Avenida Torquato Tapajós. Esse trecho que a gente fala é ali que sai daqueles cruzamento com a Maripiranga, Avenida Djalma Batista, Constantino Nery, onde vai chegando na Torquato, todo mundo se juntando, e daí em diante é só congestionamento, trânsito muito lento pela Torquato Tapajós, nesse sentido centro-bairro. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. 18 horas.
Previsão do tempo. Vamos agora saber a previsão do tempo com ela, Vanessa Lima. Boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Quinta-feira de chuvas moderadas a fortes. Chegou o alerta da Defesa Civil em alguns bairros como a Colônia Antônio Aleixo e no Igarapé do 40 choveu mais de 30 milímetros. O normal de uma chuva moderada é 10 e lá chegou a 30 milímetros. E segundo o Instituto de Meteorologia, essas chuvas que tá chovendo muito essa semana, né, gente? Elas estão sendo explicadas por uma frente fria que está avançando pelo país e está provocando chuvas intensas em pelo menos 13 estados. E essa frente fria está puxando a umidade da Amazônia e formando um verdadeiro corredor de instabilidade que está espalhando chuva do norte ao centro-oeste. E a previsão para a noite de hoje aponta céu coberto de nuvens carregadas e alta chance de chuva forte, hein? Fiquem seguros e de olho nos alertas da Defesa Civil. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 19 de dezembro, sexta-feira. Segundo o Clima Tempo, durante o dia a chuva chega pesada e temos pancadas de chuva forte que duram até a tarde. À noite, a atmosfera muda, a chuva dá uma trégua, mas ainda teremos períodos de chuva leve na noite da nossa sexta-feira. A temperatura nessa sexta varia entre mínima de 24 e máxima de 29 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 75 a 100%. Mix. Karime, pouco a gente falou sobre as compras de final de ano, né? Olha Sim. só, tá chegando o Natal, gente, e o maior número de pessoas no comércio, ele é muito evidente, né, Karime? Muitas pessoas usam esse fim de ano para poder fazer aquelas compras, já comprar roupa de Natal, Ano Novo, e é por isso que o Inmetro ele está nas ruas para exatamente fazer a operação, Karime, Operação Natal. Kenneth, e na mira estão brinquedos, luminárias e alimentos típicos de festas de fim de ano. E quem traz os detalhes pra gente é o Odneia Araújo. Boa noite, Odneia. Quem vai às compras de fim de ano precisa redobrar a atenção. Uma operação do Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, identificou irregularidades em mais de 90 mil produtos natalinos vendidos em todo o Brasil. A fiscalização começou em novembro e incluiu mais de 725 mil itens, entre brinquedos, pisca-piscas, alimentos e bebidas, de acordo com Renato Marinho, diretor do Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas, IPEM, que representa o Inmetro aqui no estado. Durante a operação, nossas equipes fiscalizaram produtos típicos de Natal, como pisca-pisca, brinquedos, produtos têxteis e também os itens pré-medidos, que são aqueles que já vêm embalados e com peso indicado na embalagem, fora da presença do consumidor. Ao todo foram visitados cerca de 190 estabelecimentos, com uma análise de 25 marcas, das quais 21 foram aprovadas e 4 reprovadas. No Amazonas, no total foram verificados quase 2 mil itens, sendo 876 deles reprovados, segundo o diretor do IPEM, Renato Marinho. O que resultou em 8 autuações, além de notificação de 7 estabelecimentos. Entre os materiais fora dos padrões exigidos, na sua grande maioria, destaca-se a apreensão de as luminárias, cerca de 620, os pisca-pisca. A iniciativa teve como foco também garantir que os produtos estivessem dentro dos padrões de qualidade e segurança exigidos pela legislação. No caso das luminárias natalinas, a principal preocupação foi o risco de acidentes, como curto-circuito e incêndio. Já nos brinquedos, nós buscamos assegurar que fossem adequados à faixa etária indicada e que possuíssem a certificação do Inmetro, garantindo a segurança das crianças. Já entre os alimentos típicos das festas, chamaram a atenção problemas em azeites, azeitonas, panetones, chocolates, frutas e até bebidas alcoólicas, com produtos fora das normas de qualidade e identificação. A orientação ao consumidor é desconfiar de preços muito baixos. É preciso também conferir rótulos, origem, validade e, no caso dos brinquedos, o selo do Inmetro. Denúncias podem ser feitas pelo número 0800 092 2020. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E todo fim de ano é a mesma coisa, gente. Não tem quem não ganhe mais peso, uns quilinhos extras com tantas confraternizações, comemorações. É jantar, é almoço, é lanche, é ceia de Natal, é ceia de Ano Novo, enfim. É muito difícil da gente não engordar um pouco em dezembro, não é verdade? Para falar a respeito desse assunto, como a gente pode fazer para não engordar tanto, ou como depois emagrecer, a gente conversa hoje com o coordenador da Academia Cajim, Odivaldo Marques. Muito boa noite, seja bem-vindo no 18 horas. Tudo bem?
Boa noite, muito obrigado pelo convite e espero poder contribuir com informações para a população manauara. Sem dúvida, vai ajudar a gente a saber primeiro, né? Como é que a gente faz nesse período para não ganhar tanto peso? Bem, principalmente as pessoas que estão buscando, né, o emagrecimento, ele tem uns certos protocolos de dieta, né? Posso falar, reeducação alimentar. E hoje, principalmente, as pessoas estão usando, quem tem acesso, né, ao Mounjaro, e que está facilitando muito a vida das pessoas, porque realmente tem efeitos bastante positivos. Existem relatos de perda de 8 a 14 quilos com a terapia. E só que as pessoas devem ter um cuidado, porque muita gente acha que tomar Mounjaro vai resolver a vida toda. Não pode pensar assim, principalmente porque o Mounjaro, ele dá uma acelerada, ele, de forma precoce, ele aumenta a redução de massa muscular, podendo acelerar o processo de sarcopenia. O que é sarcopenia? É a redução da massa muscular, que isso vai desenvolver a dinapenia, que é a perda de algumas funções do organismo, principalmente capacidade funcional. E aí as pessoas querendo compensar, exagerar um pouquinho com tantas confraternizações, que come um pouquinho a mais, que bebe um pouquinho a mais, acha que aumentar a dosagem do Mounjaro vai resolver. Não resolve, muito pelo contrário. Existe para cada indivíduo uma prescrição de uma dosagem específica, e isso já traz em algum mal-estar, às vezes náusea, às vezes incômodos gastrointestinais, né? Às vezes tontura, síncopes, né? Então, às vezes as pessoas querem aumentar a dose, vai aumentar esses efeitos. E principalmente o uso de álcool exagerado vai potencializar esses efeitos nocivos da utilização do Mounjaro. Ou seja, é sempre bom procurar um profissional, um médico, para fazer uso do Mounjaro. E hoje tem muita gente, posso falar assim, no mercado negro, né? Vamos falar dessa forma, que consegue o Mounjaro não através de prescrição médica, faz uma dosagem que não é adequada para você, para o teu organismo, e acaba tendo uns efeitos muito negativos em relação ao uso. Agora, Edivaldo, chegamos no final do ano e muita gente já tá com aqueles quilinhos a mais, né? E aí, todo início de ano é aquela mesma meta, aqueles mesmos planos. Não, esse ano eu vou shapear, eu vou entrar no shape. Para essas pessoas, para esse tipo de público, tipo eu, assim, como é que faz para conseguir, pelo menos, dar um shape bacana pro carnaval? Isso, assim, normal, né? Sem Mounjaro, que ele tá falando, de uma forma natural. Pode ser, porque a gente tá falando de diversos públicos aqui. Sim, pessoas verdade. que tomam, pessoas que não tomam, enfim. Não, o ideal, eu poderia falar assim, sendo bem direto. Primeiro é buscar uma atividade física regular. E aí pode ser qualquer coisa. Caminhada, bicicleta, natação, dança, um alongamento. E quem pode usar academia ou clube de atividade física, ótimo. E aí, se for exagerar na comida, buscar comer mais proteína do que carboidrato. Às vezes tem essa situação também. Eu acompanho inclusive o Instagram de nutricionistas e dá pra ver que às vezes você come uma barrinha de chocolate que ela tem milhões de calorias, e aí você pega um pratão e tem 300 calorias. Então, cara, isso é muito louco, assim. Você come um negócio desse tamanhozinho, que equivale a um monte de calorias, e um pratão com muita coisa. É o que nós falamos de calorias vazias. Às vezes o alimento, ele é mais calórico do que biológico, que não é nutritivo. Então nós temos sempre que buscar os alimentos biológicos. Eu faço uma comparação muito fácil com o ovo frito e o ovo cozido. É o mesmo ovo, mas o ovo cozido é muito mais biológico, muito mais nutritivo do que o ovo frito, que é mais calórico. Então quem está buscando fazer o emagrecimento, então pelo menos controlar para não virar o ano com excessos, eu diria comer mais proteínas do que carboidrato, né? Então, sei lá, vai lá, de repente, no peru, no pernil, no bacalhau. Nossa, e ao invés de... Já tá na hora de comer, não vai de maionese, salpicão, salada, essas coisas. Certo. Então, assim, com muita maionese, com muito... aí realmente vai aumentar muitas calorias. Difícil, né? Agora sim, e aí de repente a pessoa sabe que esse fim de semana, por exemplo, amanhã a gente tem confraternização aqui da Mix. Então, se você já sabe que na sexta-feira é isso, vai ter uma confraternização. Aí de repente adianta. É dia de sair da dieta, querido. Então, adianta da gente ou pensar essa semana já imaginando que na sexta vai ter um excesso, ou de repente semana que vem a gente, poxa, eu
eu cometi o excesso na sexta-feira, né? Sábado, domingo, segunda, eu vou fazer uma dieta. Adianta compensar assim? Adianta. Na verdade, sim. O ideal é não fazer os excessos. Mas se cometer o excesso porque todo mundo é filho de Deus, no outro dia tentar diminuir tantos alimentos calóricos, né? Ficar numa saladinha de repente. Isso aqui, de novo, é muito difícil fazer isso nessa época do ano. Mas, para quem está pensando em emagrecimento, deve ter o controle, a disciplina. A gente sempre fala que o emagrecimento é um processo multifatorial. E o principal é cabeça. A pessoa realmente tem que querer ter o autocontrole para poder direcionar o seu objetivo e aí não consumir tantas calorias, fazer uma atividade física regular, tentar buscar realmente hábitos saudáveis. E isso que é o mais difícil. Isso é uma mudança de percepção de vida, né? A pessoa porque às vezes o Monjaro tem muitas pessoas, um benefício maravilhoso. A pessoa sai além da obesidade, pressão alta, a diabetes, que é maravilhoso, sem dúvida. Agora, tem também que mudar os hábitos de vida. Então, a pessoa tem que mudar a percepção dela com a vida, né? A pessoa tem que entender que o Monjaro não é um medicamento apenas. O Monjaro é uma terapia que vai auxiliar no tratamento da obesidade ou da diabetes. E apesar de muitas pessoas que não são tanto obesas, só estão com sobrepeso e nem são diabetes, estarem usando e ter alguns benefícios, mas essas pessoas estão achando que o Monjaro é o milagre. Não é. Se a pessoa não faz uma atividade física, principalmente treinamento de força, que isso é muito importante por conta da sarcopenia, e não faz uma dieta regular, é complicado, porque existe o efeito rebote. Isso que falam, aí ganha o dobro que perdeu. Então é muito importante que as pessoas mudem realmente o seu estilo de vida para que mantenha os benefícios da terapia, no caso, não no processo medicamentoso. Tá certo. Agora, para terminar, né, Kenilson, manda pra gente assim a dica de milhões para enfrentar esse fim de ano de tanta comilança. Controle, né, principalmente, e entender que o Monjaro, ele não é o remédio milagroso, ele tem os seus efeitos colaterais, tentar realmente seguir na dieta, hidratar bastante, né? Fazer a sua atividade física regular, e quem for pensar em exagerar, cuidado para não ter os efeitos colaterais do medicamento, que aí realmente vai sentir muita náusea, muito enjoo, muito tontura e desconforto gástrico. Tem outro desconforto também que é pesado, Karime, que é passar mais de 1 hora na esteira e perder só mais de 200 gramas. Meu amigo, Deus, eu sei como é, não mas sabe o que é interessante? O Monjaro, ele faz, diferente do Ozempic, que foi o primeiro, né, que apareceu no mercado, o Monjaro, ele aumenta o gasto energético. E isso, além de fazer a saciedade da fome, diminuir na verdade, aumentar o processo de sensação de fome, perda de gordura, ele faz metabolizar mais gordura quando faz atividade aeróbica com o Monjaro. E vai vir um outro, que é a retatrutida, que ela vai, além de auxiliar na perda de gordura, ela vai acelerar essa perda de gordura sem diminuir a massa muscular. Então, só que esse ainda não está assim liberado pelos órgãos de saúde, né? Então precisa ainda ser liberado. Até processo de estudo. Academia, tem muita coisa. Vamos lá, vamos aproveitar as dicas. Muitíssimo obrigada pela sua presença hoje aqui conversando com a gente no 18 horas. De novo, eu que agradeço ter a oportunidade de poder dar mais informação à população manauara. Sem dúvida, muitíssimo obrigada. Boa noite. Conversamos com o coordenador da Academia Cajim, Odivaldo Marques. Você está ouvindo 18 horas. Gente, a programação de fim de ano de Réveillon aqui em Manaus foi lançada hoje pelo prefeito Davi Almeida. Kenilson Paes, você esteve lá, conta pra gente os destaques dessa programação. Então, Karime, hoje foi um dia muito bom para essas pessoas que estão ansiosas pela nossa programação de Réveillon aqui na cidade de Manaus, e já vai chegar com aquela festa grandiosa, Karime, que vai acontecer em 3 pontos da nossa capital, na área da zona oeste de Manaus, a Praia da Ponta Negra, na área da zona sul. Teremos festa lá
lá no Amarelinho, onde acontece todos os anos, e também na área da zona norte de Manaus, lá bem próximo dali do Parque Gigantes da Floresta, também que é outro cartão postal já da nossa cidade. Vai acontecer esses 3 shows de forma simultânea. E aí surgiu muitas dúvidas a respeito sobre as atrações, gente. 2 nomes chamaram bastante atenção. Bruno e Marrone, que cantou pra gente aqui no Sou Manaus, no último Sou Manaus, e também a cantora Clecinha, que ela se apresentou durante o aniversário de Manaus. E os dois eles foram escolhidos para estar novamente aqui em Manaus durante o Réveillon. E aí existe um detalhe também interessante. Eles vão tocar, Karime, nos 2 palcos, tanto no palco da Ponta Negra, como também lá no Parque Gigante da Floresta, lá na área da zona norte de Manaus. Então, começa num lugar e aí termina em outro palco, ou seja, os 2 estarão nos 2 lugares, não ao mesmo tempo, mas em momentos separados. A programação ela também tem espaço, Karime, para música regional. A gente tem diversos nomes daqui, artistas locais consagrados, como Wendel Pinheiro, Israel Pauloim, Carlos Batata, Nunes Filho, John Veiga, Micael, Edilson Santana e entre outros nomes, outros artistas locais, Karime, são diversos artistas locais. Na questão logística, muita coisa vai mudar durante esse período, porque vai haver o reforço da segurança através dos guardas municipais, mais de 100 estão atuando para reforçar a guarda, e também vai ter alteração nas linhas de ônibus, elas vão funcionar com horário estendido para que todo mundo possa participar. E nos bastidores já teve até um adiantamento, Karime, de que o prefeito de Manaus avisou hoje que já está em negociações avançadas, já planejando o Sou Manaus de 2026, que promete ser ainda maior do que nos anos anteriores, ou seja, festa nos 3 lugares. Clecinha, Bruno e Marrone e diversos outros artistas locais vão estar embalando aí a noite de Réveillon, Karime. Ou seja, não vai faltar opção para comemorar a chegada de 2026, gente. Mas tem um detalhe, tá? Vamos levar guarda-chuva, viu? Porque segundo os meteorologistas, a previsão é de muita chuva na virada do ano, né, Kennedson? Pois é, Karime. Isso porque, além do inverno amazônico, a influência da Laninha aumenta a chance de que as fortes chuvas registradas nesses dias se repitam também nas festas de fim de ano. E quem traz os detalhes pra gente é Odineia Araújo. Então, Odineia, é só chuva pela frente? Exatamente. A forte chuva desses dias em Manaus, com registros de diversos danos, incluindo a morte de um motorista que foi arrastado pelas águas, não pretende dar trégua neste Natal não, viu? Segundo a meteorologista Andréa Ramos, a previsão é de que a chuva continue por esses dias e sempre com volume significativo, ou seja, com força, como a gente diz por aqui. Principalmente na parte da tarde, quando você tem um aquecimento e com isso a atmosfera aquece, e aí então você tem chuvas que podem vir com trovoadas, rajadas de vento, e até não se descarta a possibilidade de granizo. E esse período corresponde justamente ao inverno amazônico, é quando há um volume considerável de chuva, principalmente dentro de dezembro até maio. A tendência de termos essa característica do inverno amazônico associado com a influência do Laninha vai permitindo que haja volumes consideráveis sendo registrados. A influência do fenômeno Laninha este ano tem causado chuvas acima da média. De acordo com a meteorologista Andréa Ramos, para se ter uma ideia, do início deste mês até hoje, já choveu mais que o previsto para dezembro todo. Já choveu aí do dia 1º até o dia 18, cerca de 270 milímetros, e que já ultrapassou a climatologia, que é de 241. Segue ainda com a previsão nos próximos dias, com temperaturas variando de 22, 23, chegando até 33 e com chuvas. Então, bastante atenção, fique atentos aos avisos emitidos pelas instituições e qualquer dúvida ou situação emergencial, ligar para a Defesa Civil, que é o 199 ou 193, que são os bombeiros. O período chuvoso, chamado inverno amazônico, vai até maio. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Trânsito. Vamos à última rodada de trânsito, saber como é que está a volta para casa com André Meirelles. Boa noite, André.
Muito boa noite, Karime, Kennedson, boa noite a todos que nos acompanham. Vamos lá de trânsito pela Avenida Djalma Batista, ali próximo à Rua Pará. O trânsito já continua bastante concorrido, com muitos veículos pela via, já para quem vai mais ali na frente, né, nas proximidades do Shopping Plaza, e começa a desafogar um pouquinho esse trânsito. E pela zona leste da capital amazonense, na Avenida Altaz Mirim, com a Rua Penetração 2, o trânsito segue congestionado ali, sempre com aquelas filas longas e movimento bem lento ali naqueles trechos que aparecem ali no local. Volto com vocês. E agora em Manaus, 7 horas em ponto, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A quantas anda realmente a economia do Amazonas? Muitos números divulgados nos últimos dias tentam mostrar que tudo vai bem, mas um número do Serasa aponta que o bolso da população do estado anda vazio. O Amazonas chega ao final do ano com mais de 1,7 milhão de pessoas inadimplentes. O impacto das dívidas na vida da população do estado segue expressivo na virada do ano. De acordo com o Serasa, 96% dos consumidores afirmam que a inadimplência impede a realização de sonhos e metas pessoais. Os efeitos emocionais também são evidentes. 9 em cada 10 consumidores relatam que as dívidas afetam a autoestima e a confiança. Muitos têm vergonha, frustração e tristeza. Oferecer ferramentas para diminuir a inadimplência pode ser um bom presente a ser oferecido pelas lideranças políticas e empresariais para essa população, principalmente agora que estamos entrando praticamente na semana do Natal. 18 horas. 7:01, finalizamos aqui o 18 horas de hoje. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Um beijo, até amanhã. Boa noite, Kennedson Paz. Boa noite, Karime. Boa noite a todos vocês que acompanharam 18 horas até aqui. Não esquece de seguir a gente no @18horasnews. Até amanhã. Boa noite, tchau, tchau. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.